Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Um sinal profético que passou despercebido pelos olhos da maioria, mas que foi claramente registrado nas Escrituras há mais de 2000 anos. O relógio profético de Deus não apenas está marcando os últimos segundos da Era da Graça, mas os ponteiros estão prestes a se encontrar no momento mais aguardado pela Igreja, o arrebatamento. E enquanto assistimos juntos essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. O sinal apareceu na última semana, mas poucos compreenderam sua magnitude. Não foi um fenômeno natural comum, não foi uma coincidência astronômica qualquer. Foi o cumprimento literal de uma profecia que Jesus Cristo mesmo pronunciou quando estava no Monte das Oliveiras, cercado por seus discípulos ansiosos por conhecer os sinais do fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33, o Mestre declara: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, amados, sempre foi o símbolo profético de Israel nas Escrituras. E quando Jesus falou sobre os ramos que se tornam tenros e brotam folhas, ele estava se referindo ao renascimento da nação israelense como sinal inequívoco do fim dos tempos. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia que a maioria dos estudiosos das profecias não percebeu. O Senhor não estava apenas falando sobre o renascimento político de Israel em 1948, mas sobre um sinal específico que apareceria nos céus, conectado diretamente com a terra prometida. No livro de Gênesis capítulo 1 versículo 14, lemos que Deus disse: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Os luminares celestiais não foram criados apenas para iluminar, mas para servir como sinais divinos, marcadores temporais que Deus estabeleceu para comunicar-se com sua criação nos momentos mais cruciais da história. Agora, preciso revelar a você o que aconteceu exatamente na semana passada. Observadores atentos do céu noturno no Brasil, especialmente na região sudeste, puderam testemunhar um alinhamento planetário extremamente raro, envolvendo Júpiter, Saturno e Marte, formando uma configuração que, quando vista da Terra, desenha perfeitamente o formato da constelação que os antigos hebreus chamavam de Quima, as Pleiades, mencionadas no livro de Jó capítulo 38 versículo 31, onde Deus pergunta: Ou poderás tu atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os atilhos do Órion? Esta não é uma coincidência astronômica comum. Estudos mostram que este alinhamento específico, visível exatamente da forma como apareceu, não ocorria há mais de 800 anos. Mas o que torna este evento ainda mais extraordinário é que ele coincide precisamente com o período mencionado pelo profeta Daniel quando falou sobre os tempos do fim. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, lemos: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vivemos exatamente neste tempo profetizado por Daniel. A ciência se multiplicou exponencialmente nas últimas décadas. As pessoas correm literalmente de uma parte para outra do planeta em questão de horas. A tecnologia permite que esta mensagem chegue simultaneamente a milhares de pessoas em diferentes continentes. Todos os sinais convergem para um único ponto. Estamos na geração que verá o cumprimento da promessa mais gloriosa feita à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sob a inspiração do Espírito Santo, revelou detalhes precisos sobre este evento que se aproxima. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, ele declara: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note a precisão profética destas palavras. Paulo não disse talvez ou possivelmente. Ele disse: o mesmo Senhor descerá. É uma certeza absoluta, um decreto divino já estabelecido nos céus. E quando observamos o sinal que apareceu na semana passada, conectado com todos os outros eventos proféticos que estão se desdobrando simultaneamente ao nosso redor, não podemos ignorar a proximidade deste momento glorioso. Mas por que este sinal passou despercebido pela maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos sinceros?
A resposta está em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Jesus disse que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As nécias, embora tivessem lâmpadas, não tinham azeite suficiente para manter a chama acesa quando o noivo chegou. O azeite, nas Escrituras, sempre simboliza o Espírito Santo, a comunhão íntima com Deus através da oração, do jejum e do estudo profundo da palavra. Vivemos em uma época onde muitos cristãos estão espiritualmente adormecidos, preocupados demais com as coisas deste mundo para perceberem os sinais que Deus está enviando. Eles têm a forma da piedade, frequentam os cultos, cantam os hinos, mas não cultivam a intimidade necessária para discernir os tempos e as estações espirituais. Por isso, quando Deus envia um sinal claro como este alinhamento planetário, conectado com tantas outras profecias cumprindo-se simultaneamente, eles simplesmente não enxergam. Mas você que está assistindo a este vídeo até aqui não é uma dessas pessoas. Deus colocou em seu coração a sede pela verdade, a fome pelas coisas espirituais, o desejo de compreender os mistérios divinos que Ele revela aos seus filhos fiéis. Como está escrito em Amós capítulo 3 versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, deixe-me conectar este sinal celestial com outros eventos proféticos que estão acontecendo simultaneamente, formando um quadro profético impossível de ser ignorado por qualquer pessoa espiritualmente atenta. Nos últimos meses, temos observado um aumento exponencial de terremotos em diversas regiões do mundo. Jesus, em Mateus capítulo 24 versículo 7, profetizou, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. A palavra grega usada para terremotos neste versículo é seismos, que não se refere apenas aos tremores de terra, mas a qualquer tipo de agitação ou convulsão na criação. Estamos vendo isso manifestar-se não apenas geologicamente, mas socialmente, politicamente e espiritualmente. As nações estão em convulsão, os sistemas econômicos mundiais estão instáveis, e há uma agitação espiritual sem precedentes tanto no reino da luz quanto nas trevas. O profeta Joel, no capítulo 2 versículos 30 e 31 de seu livro, profetizou sobre os sinais que apareceriam nos céus antes do grande e terrível dia do Senhor, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estes sinais celestiais não são apenas poéticos, são literais e já estão se manifestando. Nos últimos 2 anos, tivemos uma sequência de luas de sangue, eclipses lunares, que coincidiram exatamente com as festas bíblicas judaicas. Isso não é coincidência, é o relógio profético de Deus marcando o tempo. As festas de Israel sempre foram sombras das coisas celestiais, como Paulo explica em Colossenses capítulo 2 versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A festa das trombetas, celebrada no primeiro dia do 7º mês no calendário judaico, sempre foi considerada um tipo profético do arrebatamento da igreja. É interessante notar que esta festa é a única que ocorre exatamente na lua nova, quando a lua não pode ser vista da terra. Simbolicamente, isso representa o caráter oculto, misterioso do arrebatamento, que acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, como Paulo descreve em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52. O alinhamento planetário que observamos na semana passada ocorreu exatamente no período que corresponde a esta festa no calendário profético. Não é uma coincidência, é uma confirmação divina de que estamos no limiar do cumprimento desta promessa gloriosa. Deus não faz nada por acaso. Cada movimento dos astros, cada evento na Terra, cada desenvolvimento político e social está sob seu controle soberano, conduzindo a história humana para o clímax glorioso do seu plano eterno. Mas há ainda outro aspecto desta revelação que precisa ser compreendido. O livro de Apocalipse, no capítulo 12 versículo 1, descreve um grande sinal que aparecerá no céu, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muitos estudantes das profecias acreditam que esta mulher representa Israel, mas há também uma interpretação que sugere que ela simboliza a igreja, adornada com a justiça de Cristo, vestida do sol, tendo domínio sobre as coisas temporais, lua debaixo dos pés, e coroada com a autoridade apostólica, coroa de 12 estrelas. O interessante é que o alinhamento planetário observado na semana passada, quando analisado em softwares astronômicos precisos, forma exatamente esta configuração quando visto da perspectiva terrestre. A constelação de Virgem estava posicionada de tal forma que Júpiter,
representando o rei, aparecia na região do ventre da constelação, enquanto outros planetas formavam a coroa de estrelas acima de sua cabeça. Este não é um evento que se repete com frequência. Cálculos astronômicos mostram que esta configuração específica não se repetirá pelos próximos 7.000 anos. Quando Deus coloca um sinal como este no céu, precisamente nos tempos que estamos vivendo, com todas as outras profecias convergindo simultaneamente, não podemos tratar isso como mera coincidência. O profeta Abacuque, no capítulo 2 versículo 3 de seu livro, recebeu uma palavra profética que se aplica perfeitamente aos nossos dias, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A palavra hebraica traduzida como se apressa significa literalmente ofegar, como alguém que corre em direção ao objetivo final com a respiração acelerada. Esta é exatamente a sensação que temos quando observamos o cumprimento acelerado das profecias em nossos dias. Os eventos proféticos não estão apenas se cumprindo, eles estão se acelerando exponencialmente, como uma mulher em trabalho de parto cujas contrações ficam mais intensas e frequentes à medida que se aproxima o momento do nascimento. Jesus usou exatamente esta analogia em Mateus capítulo 24 versículo 8, quando disse: "Mas todas estas coisas são o princípio das dores de parto." A igreja está prestes a dar à luz a manifestação plena dos filhos de Deus, como Paulo descreve em Romanos capítulo 8 versículos 19 e 22, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que isso significa para você que está assistindo a este vídeo? Significa que não temos mais tempo para brincadeiras espirituais, para uma vida cristã morna ou superficial. O tempo da preparação está se esgotando rapidamente. Como as 5 virgens prudentes da parábola de Jesus, precisamos ter nossas lâmpadas abastecidas com o azeite do Espírito Santo, vivendo em constante comunhão com Deus, purificando nossas vidas de tudo que pode nos impedir de ouvir a voz do Espírito. Em 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12, o apóstolo faz uma pergunta penetrante: havendo, pois, de ser assim desfeitas todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Note que Pedro não apenas fala sobre aguardar, mas sobre apressar-nos para a vinda do dia de Deus. Existe algo que podemos fazer para acelerar o cumprimento das promessas divinas. Não somos espectadores passivos da profecia, somos participantes ativos no plano de Deus. Nossa vida de santidade, nossa oração fervorosa, nossa pregação do Evangelho, nossa expectativa ativa pela volta de Jesus, tudo isso contribui para que o relógio profético de Deus avance em direção ao momento glorioso do arrebatamento. O sinal que apareceu na semana passada é um chamado urgente para que despertemos do sono espiritual, para que nos posicionemos adequadamente diante de Deus, para que vivamos com a consciência plena de que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na próxima semana que ouviremos o som da trombeta de Deus chamando sua igreja para casa. Em Apocalipse capítulo 22 versículo 20, Jesus faz sua última promessa registrada nas Escrituras. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a resposta apropriada do coração que compreende a proximidade deste evento glorioso. Não é medo, não é ansiedade, não é desespero. É expectativa alegre, é anseio santo, é o clamor do coração que ama verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Amados, se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se o Espírito Santo confirmou em seu espírito a veracidade destas revelações, não hesite em expressar sua gratidão com um like neste vídeo, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir esta verdade, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. E se Deus tocou seu coração através desta palavra e você sente o desejo genuíno de demonstrar sua gratidão apoiando este ministério, deixe um valeu demais nos comentários junto com uma ajuda de fé. Mas quero deixar bem claro, faça isso apenas se nasceu em seu coração, apenas se é um desejo genuíno de contribuir com a obra de Deus. O mais importante é que você esteja preparado para o grande dia que se aproxima, vivendo em santidade e aguardando com alegria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente sua vida, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando soar a trombeta do arrebatamento. Amém.